quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é sexta-feira, dia 25/9. Olha lá, já estamos terminando o mês de setembro. Como que tá passando rápido, né, gente? Que bom, né? Estamos começando aí, vamos começar um novo conteúdo de ampliação e redução de figuras, tá bom? Trabalhando aí com medidas proporcionais. E estaremos realizando das páginas 53 até aí a página 57. Nessas páginas vamos estar aí colocando a data do dia 25/9, tá bom? Então vamos lá? A gente tem inicialmente aí um troca de ideias. Vamos observar aí as figuras planas em uma malha quadriculada. Observando aqui que a figura laranja é a redução da figura original. Uma coisa que nós vamos observar são as medidas dos lados aí da figura original e aí comparando aí com a redução dessa figura original. Vamos inicialmente aqui com o segmento AB observar que passaram por dois lados de quadradinhos, né? Quando a gente vem para a redução, é passado só por um lado. Quando a gente tem o segmento BC, é 4 quadradinhos, passado pelos lados de 4 quadradinhos. Quando a gente tem a representação dele, é passado por 2. Então, essa redução foi dividida por 2. Todas elas, todos esses lados, a gente observar, foi dividida exatamente por 2, tá bom? Uma coisa que a gente observa quando a gente amplia ou a gente reduz, as medidas vão ser modificadas proporcionalmente. Se eu modificar o AH, tem que modificar todas as outras medidas, tá bom? E outra coisa, estamos observando que nós temos ângulos aqui. Temos ângulos retos e temos ângulos aqui obtusos, que são aí os ângulos que são maior do que o reto. Uma coisa que nós temos aqui, os ângulos que nós temos na figura original, quando a gente tem a redução, continua tendo o mesmo tamanho, esses ângulos. É ângulo reto ângulo reto e ângulo obtuso. E continua tendo o mesmo tamanho. Não modifica, tá bom? A única coisa que modifica é o tamanho da figura, mas os ângulos vão continuar sendo os mesmos, tá bom? Agora nós vamos comparar as medidas aí, que nem eu mencionei para vocês, da original para a reduzida, foi dividida exatamente por 2, foi dividida ao meio, né? Observando que de 2 passou para 1, de 6 passou para 3 e assim todas as medidas dos segmentos, ok? Agora nós vamos observar ampliação. Observando a nossa figura original, inicialmente o segmento AB passa pelo lado de 2 quadradinhos. Quando nós formos observar a ampliação, nós vamos observar aqui que nós temos 2, 4, 6. Então, passa por 6 lados de quadradinhos. Observamos já que, então, foi multiplicado, né? Aumentou aí 3 vezes. 2 vezes 3, nós temos aqui 6. E isso para todos os lados, tá bom? Se eu aumento de um lado, eu tenho que aumentar para toda a minha figura, aumentar proporcionalmente. Outra coisa, de novo, e os ângulos? Os ângulos vão continuar sendo os mesmos, tendo o mesmo tamanho, ângulo reto. E aqui nós temos os ângulos agudos, que são aí os menores do que o reto. Comparando aí as medidas, nós vamos ter a comprovação de que foi aí multiplicada exatamente por 3, aumentou, tá bom? Quando a gente for trabalhar a redução, dividir. E se for trabalhar a ampliação, a gente multiplica, que fica mais fácil para a gente compreender, ok? Agora a gente tem aí uma definiçãozinha dada pelo nosso livro, em que as figuras ampliadas ou reduzidas conservam a mesma forma. E ao ampliar ou ao reduzir uma figura, os ângulos conservam a mesma medida e os lados aumentam ou diminuem na mesma proporção, ok? Agora nós temos uma atividade para estarmos realizando.
Felipe tirou uma fotografia de seus amigos usando seu aparelho celular e imprimiu essa fotografia para colocar em um porta-retratos. Vamos observar aqui que a fotografia é essa aqui, ó. Nós temos aqui 8 por 6, ou 6 por 8. Qual dessas fotos aqui foi ampliada corretamente? Temos que observar as medidas. De 6, a gente tem aqui 12 e 12. Então, aumentou, multiplicou aí por quanto? Multiplicou por 2. 6 vezes 2 é 12. Então, nós temos 12 aqui e 12 aqui. Agora, o 8 também tem que ser multiplicado por 2. Qual dos dois aqui, ó? A ou B foi multiplicado por 2? Foi a A, porque 8 vezes 2 é 16. Então, aí exatamente é a figura A, pois as dimensões da foto aumentaram aí na mesma proporção. Se eu aumento aqui, eu tenho que aumentar lá, ok? 2, você vai pausar nesse momento e vai realizar com bastante atenção, tá bom? Pausa e realiza. Voltando aqui, vamos conferir se fizeram certo? Olha lá, letra A, qual é o nome desse polígono? Tem 4 lados, é quadrilátero. B, represente na malha abaixo uma redução e uma ampliação desse polígono. Novamente você vai pausar e vai realizar, observando que você só tem que ligar esses pontinhos aqui, tá bom? Sendo que é a redução e a ampliação desse polígono dado aí. Pausa e realiza. Voltando aqui, a gente tem exatamente esse aqui. Acertaram? 3. Observe como o Lucas reduziu a figura a seguir. Nós temos a figura original e aqui a redução. Pontinho, o Lucas acertou ao reduzir essa figura? Será que ele acertou? Vamos observar todos os lados e aí você vai colocar se ele acertou ou não. E o porquê também tem que colocar. Então pausa e realiza. Voltando aqui, a gente vai ver aí que ele não acertou, pois na figura original há um ângulo reto bem aqui, ó, no cantinho. E na figura verde não tem nenhum ângulo reto, tá bom? 4. Qual dos retângulos a seguir é uma redução do retângulo original? Observando o retângulo aqui original, qual desses dois aqui é uma redução aí desse retângulo, hein? Pausa aí e realiza, observando, tomando como base aqui, ó, o laranja, o amarelo, né? E verde. Pausa e realiza. Vamos conferir aí que é o retângulo verde, pois as medidas dos lados são proporcionais, observando aqui a quantidade e a quantidade e a quantidade, como também aqui, tá bom? 5. Quanto deve medir DE para que o triângulo DEF seja uma ampliação do triângulo ABC? Então você tem que observar as medidas dadas aí, ó, do AC e do DF, compara do BC e do EF, e aí você vai comparar também o 3, que é 3 centímetros, com o DF. Então observa. É pequeno, aumentou. Se aumentou, aumentou. Quanto que aumentou? Foi multiplicado por quanto? Então, nesse momento, você vai pausar e vai realizar para descobrir aí qual seria a possível medida para o DE, tá bom? Pausa e realiza. Voltando aqui, nós vamos observar a seguinte situação, olha. De 5 para 10 aumentou 2 vezes. De 4 para 8 aumentou 2 vezes. Então, nós temos que aumentar aqui no 3 2 vezes. Então, 3 vezes 2, 6. Então, nós vamos ter aí 6 centímetros. Agora eu sei, aí na página 57, nós aprendemos aí a reconhecer e traçar os segmentos de retas, observando aí que é a menor distância entre um ponto e outro, ok? E aí também simbolizando ele através do PQ com os pontos extremos
com o tracinho em cima, ok? Aprendemos também aí a reconhecer os polígonos como figuras geométricas planas fechadas e aí formadas apenas por segmentos de retas que não podem se cruzar. E se tiver pelo menos alguma parte arredondada, ele não é polígono. Aí nós aprendemos também aí a ampliar e reduzir figuras, observando que nós vamos trabalhar desta maneira, proporcionalmente, observando aqui essa medida, aumentou quantas vezes? E aqui, aumentou quantas vezes? Isso, a gente vai observar aqui, ó, de 4,3 para 8,6, aumentou 2 vezes. E de 3,25 para 6,5 também aumentou 2 vezes. Da mesma forma que se nós formos considerar a original, essa grandona, e essa como se fosse a redução, nós observaríamos que é a metade. Então nós dividiríamos 8,6 para 2, encontraríamos 4,3. E 6,5 centímetros para 2, encontraríamos 3,25, ok? Vamos concluindo aí a nossa aula de hoje, onde nós tratamos aí sobre ampliação e redução de figuras, tá bom? Um conteúdo que não é difícil, questão de observação, observando que a ampliação a gente aumenta proporcionalmente, trabalha muito com a multiplicação, e a redução trabalha aí com a situação de que vai diminuir, mas aí se você vai diminuir, você vai trabalhar aí com a divisão, ok? Lembrando, proporcionalmente, ok? Na próxima aula nós vamos trabalhar aí sobre probabilidade. É um conteúdo que a gente já trabalhou um pouquinho no comecinho do ano, foi até nas nossas aulas presenciais aqui, mas nós vamos entender um pouquinho mais a fundo esse conteúdo, ok? E é isso, gente. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau! Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 25 de setembro de 2020 e a gente vai dar continuidade ao nosso contexto do terceiro bimestre. Na aula anterior a gente falou um pouquinho dos bichos de Lygia Clark, certo? Onde a gente fez uma aula prática e começou a trabalhar um contexto de dobradura que se aproximava aos bichos de Lygia Clark. Tudo bem? Você conseguiu realizar aí na sua casa uma dobradura ou um instrumento da Lygia Clark? Muito bem, para quem conseguiu executar a atividade atividade prática feita aqui na aula de hoje sob a orientação do professor, meus parabéns. Aqueles que não conseguiram, tentem fazer, tá? Tentem dar vida a esses bichinhos, né? Que também foram conhecidos como os bichos de Lygia Clark. Hoje a gente vai dar continuidade a esse contexto, falar mais um pouquinho de Lygia Clark, trazendo mais algumas atividades e algumas interações dessa grandiosa visão artística que Lygia Clark trouxe para a área da arte, que é uma inovação na área da arte, uma nova visão de arte. Muito bem? Então esse contexto, especificamente da aula de hoje, está na página 45 do seu livro didático. Então abre o livro didático aí comigo e vamos trabalhar, vamos interagir e vamos verificar o que nós temos para a aula de hoje, né? Falando de Lygia Clark, lá que nasceu em 1920 e faleceu em 1988, onde expôs em 1959 os bichos, né? Que são várias placas de metais articuladas com algumas dobradiças que vai permitir a movimentação dessas placas. Então o público tem acesso a esses bichos e consegue mover esses bichos com as dobraduras, ou seja, com as articulações que é feita, né, nas placas de metais. Um dos bichos que eu apresentei para vocês na aula passada foi o caranguejo duplo, que foi elaborado em 1960, e o caranguejo simples também, que foi elaborado na mesma época, que também foi um dos objetos que a gente fez, né, e a gente pôde trabalhar por meio da dobradura em papel que nós fizemos na aula anterior, tá? Na página 25 nós temos um contexto da Lygia Clark, na página 45, tá? Na página 45 do seu livro didático nós temos aí um contexto para responder a respeito das obras de Lygia Clark. Então acompanhe comigo, né? Vamos fazer a leitura para a gente refletir, para a gente pensar
dentro desse contexto das obras de artes que você já realizou aí na sua casa sobre Lygia Clark. Essas esculturas foram feitas para serem manipuladas, ou seja, as esculturas de Lygia Clark, estas que eu acabei de apresentar para vocês, tá? O caranguejo duplo e o caranguejo simples foram feitas para ser articulada, ou seja, permitir a movimentação, ou seja, o público tinha acesso a essas obras de chegar lá e mexer para cá, mexer para lá, mexer nessa dobradiça, porque ela tinha essa permissão, né? Essa valorização de movimentação, tá? Mas atualmente alguns museus as mantêm fora do alcance das mãos do visitante, ou seja, atualmente as obras de Lygia Clark estão no museu, porém elas não podem ser manipuladas pelo público, né? Pelas mãos do visitante para danificar, para evitar a danificação dessas obras. Então, se você for ao museu que está exposto às obras de Lygia Clark, você não vai conseguir mexer, movimentar essas obras de arte. E aí eu pergunto, você acha que isso é uma boa maneira de preservar a obra? Sim ou não? De um público for visitar as obras de Lygia Clark, que tem essa movimentação, será que você não poder mexer nessas obras é uma boa maneira de se preservar? Por quê? Você vai responder aí no seu livro didático sobre esse pensamento, sobre essa interação, sobre esse estudo, né? Nós vimos que é muito gostoso, é muito legal ter acesso a uma obra de arte, poder tocar, poder movimentar, poder interagir com essas obras, que essa foi a intenção de Lygia Clark quando começou a fazer esses bichos, né? Da permissão, da movimentação, até o uso do material com as dobradiças. Ela fez essa possibilidade de o público ter acesso a essa obra, a movimentação, a essa brincadeira com essa obra. Hoje essas obras estão em museu e elas não podem ser articuladas, não podem ser movimentadas. Será que esta é uma boa maneira de preservar a obra de arte? Então vamos pensar, vamos refletir e você vai responder aí no seu livro didático, né? E você vai justificar o porquê não é possível, qual é a sua opinião acerca disso, tá? No caderno de artista, também na página 45, você agora vai fazer uma segunda argumentação. Agora o bicho vai ser você, tá? Então você vai pegar a ideia de Lygia Clark e vai trazer aqui para o seu corpo humano. O seu corpo humano agora vai ser o bicho de Lygia Clark. Você vai chamar aí alguns colegas da sua casa, o irmão, a mãe ou o papai, para ajudar você a formar um trio, tá? 3 pessoas aí vão ser bichos de Lygia Clark. A cada rodada, um de vocês será a escultura mutante, tá? Então vocês vão pegar 3 pessoas, uma delas vai ser o bicho e as 2 pessoas vão ser o manipulador desse bicho, ou seja, vão movimentar e moldar o seu corpo de várias formas com a movimentação do seu corpo. Então você vai ser o bicho, né? Cada parte do seu corpo vai ser uma dobradiça, tá? E as outras 2 pessoas vão ajudar você a modelar e movimentar o seu corpo, como se fossem dobradiças da Lygia Clark, tá? Então essa vai ser a brincadeira que você vai realizar aí. Essa atividade vai ocorrer com os 3 membros que você escolheu. A cada rodada, uma pessoa vai ser o bicho e vai ser manipulada e vai ser moldada de acordo com a movimentação das obras de arte da Lygia Clark. Todos precisam estar atenção para não perder o equilíbrio, tá? Movimentar o corpo e não se machucar. Tem que ter cuidado com o corpo do outro, tá? Na movimentação, para não se machucar e para manter o equilíbrio. A cada movimento realizado, a cada moldagem que você fizer com o seu corpo, tira uma foto e envia aqui para a escola, que eu quero acompanhar esse processo de transformação, de modelagem da movimentação, da ideia de Lygia Clark aí no seu corpo, tá? Registre alguma dessas posições mais esculturais aqui em forma de desenho, tá? Ou por forma de foto e envia aqui para a escola, para a tia Iraci, para a tia Cris, para essas imagens chegar até mim e eu verificar como é que você se comportou, como é que você utilizou essas ideias de movimentação que Lygia Clark trouxe para as suas obras de arte, para os seus bichos, ok? Por hoje vamos ficar por aqui. Estou morrendo de saudade de vocês para a gente realizar brincadeiras, obras de arte e trabalhar muito bem o contexto artístico dentro de sala de aula, tá? Espero que o mais breve possível nós possamos estar juntos.
Por hoje é só. Te espero na semana que vem e no Plantão Tira Dúvidas. Beijinhos e abraços e tchau, tchau. Olá, turma do 5º ano, hashtag sextou, uhul, chegando na sexta-feira. Bem, nossa aula de literatura, nós já trabalhamos sobre a questão, da casinha do céu, e aí nós vamos dar uma introdução hoje na casa, dos sonhos. E aí nós vamos comentar algumas coisas aqui a respeito da casa dos sonhos, tudo bem? Então, vem comigo, nós vamos conhecer um pouco dessa parte aí, vamos lá. Aí o nosso livro, só para você não esquecer, tá? Afinal, se você não tem, por favor, busque seu livro aqui na escola, para que você possa acompanhar junto conosco. Vamos lá. Aí a Casa dos Sonhos. Vamos lá. Casa dos Sonhos. O nosso próximo capítulo fala da Casa dos Sonhos. Atualmente no Brasil, é comum as pessoas sonharem com a casa própria. É a realização de uma pessoa possuir uma moradia digna de seu esforço. Porém, para que esse sonho seja realizado, é necessário muito planejamento e muita dedicação no que se quer alcançar. Com base nessas informações, faça uma entrevista com seus pais, perguntando qual é a casa dos sonhos deles. Aí se ele falar assim, eu já tenho, meu filho, essa daqui, tudo, beleza. Aí você vai para a segunda. Se eles já possuem essa casa, como eles conseguiram? Aí você peça como é que foi a história toda, certo? Se eles já moraram em outras casas, pergunte a eles qual foi a melhor. E aí você pergunta por quê. Isso aí é parece uma coisa muito óbvia, né? Ah, professor, vou perguntar do meu pai qual é a casa dos sonhos. Ah, eu gostaria de uma casa assim, 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 que tivesse um quintal, não tivesse piscina, não tivesse, que fosse 2 andares, 1 andar. Eu queria morar num apartamento, enfim, cada um tem o seu sonho, tá? E aí, no caso, quando você terminar de fazer todas essas perguntas para os seus pais, aí eu quero que você mesmo que está entrevistando os seus pais, você descreva a sua casa dos seus sonhos, certo? Você vai dizer, eu quero ela de cor rosa, eu quero ela de cor azul, eu quero ela... Enfim, você vai descrever como é que você quer, certo? E aí você vai colocando, eu quero daqui a tantos anos ter minha casa. Enfim, isso é um projeto que você pode colocar para o seu plano de vida, certo, turma? Isso aí já dando uma introdução na nossa próxima aula, certo? Se você quiser abranger, eu quero uma casa assim, que tenha televisão, que tenha os móveis, que tenha cama assim, que tenha ar-condicionado, isso é opcional. Eu quero morar no sítio. Você também pode colocar também, certo, turma? Então é isso, tá? É a casa dos sonhos. Você é livre aí para colocar, isso é o seu, dos seus pais também. Se você quiser anotar tudo que eles estão, anote no caderno, tá? Não esquecendo desse pequeno detalhe, anote no seu caderno, porque aí eu quero depois ver como é que saiu essa entrevista, tudo bem? Então é isso, turma. Vamos finalizando por aqui. Vamos deixar mensagem para vocês? Vamos lá. Você se torna aquilo que você acredita, que é de Oprah Winfrey, uma apresentadora de TV norte-americana. Então, cuidado com aquilo que você acredita, tudo bem? Então é isso, turma. Bom final de semana para vocês. Aproveite aí bastante, entreviste seus pais, aproveite eles também. E até a próxima. Um abraço virtual. Tchau, tchau. Vamos iniciar a nossa aula de geografia. Vocês gostaram da nossa aula anterior? Espero que vocês tenham gostado, né? E compreendido um pouquinho da importância das pessoas dentro da nossa sociedade. Por que nós devemos incluir essas pessoas na nossa sociedade?
Bem legal aquela aula, né? Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer aí a correção das páginas 29, 31 e 32 do livro de Geografia, tá bom? Vamos lá então à primeira questão. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A agroecologia utiliza ciência e tecnologia na produção agrícola e é compatível com a agricultura familiar. Os investimentos em inovações e tecnologias são importantes para a melhor produção. De maneira geral, a agricultura familiar está relacionada à produção de alimentos, à preservação ambiental e à valorização do trabalho no campo. Então, a resposta é: todas as alternativas são verdadeiras, ok? Questão 2. Com relação ao texto, responda as questões. O que significa agricultura familiar para o agricultor Gelson Zui? O agricultor Gelson Zui relata que a agricultura familiar significa tudo em sua vida, ou seja, a chance de ter uma casa, um alimento na mesa, uma profissão, qualidade de vida, de ver outras pessoas felizes com os resultados do trabalho dele. Na letra B aí, para vocês, destaque o trecho do texto em que o agricultor define a importância da agricultura familiar na vida das pessoas do campo como ele. Eu nunca tive outra profissão, sou do campo, nasci aqui. Meus pais são agricultores, meus avós são agricultores. Eu tenho muito orgulho de ser agricultor familiar, ok? Então vamos lá na letra C. Qual é a participação da agricultura familiar? A agricultura familiar representa 84,4% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil, sendo responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa da população. Então, olha só a importância, né? Na questão 3 aí do livro de vocês, ele está pedindo para que vocês lessem o texto. Leia o texto a seguir e responda as questões sobre o sistema agrícola tradicional dos apanhadores de flores. Sempre Viva pode ganhar reconhecimento da FAO. Então, através do texto, na letra A, qual a importância das flores sempre vivas? Nós temos aí, são utilizadas na confecção de artesanatos e têm importância histórica, econômica e sociocultural. Letra B, qual é o resultado da aplicação do conhecimento secular dos apanhadores, das flores sempre vivas? O resultado é um sistema agrícola com uma paisagem notável que tem resistido às mudanças climáticas e sociais, refletido em importante material genético para o futuro da humanidade. Na letra C, resolva as atividades do material de apoio. Então, vocês vão lá no material de apoio de vocês resolver as questões. São questões complementares para o conhecimento de vocês, tá bom? E aí na página 31, ele ainda vai citar o seguinte, que a questão da utilização aí dos sites de pesquisa na internet e de outras fontes, Ele está pedindo exemplos aí em relação à colaboração dos bons resultados na atividade escolar em relação às mídias digitais. Na questão 2, o que há de errado na situação retratada na charge? O fato de as pessoas não poderem mais se ver o pôr do sol, não ver o pôr do sol em Guaibá por conta das construções. Além disso, a solução oferecida de transmitir aí o crepúsculo em um telão mediante o pagamento é ruim, pois deveria ser algo gratuito e natural. E é feio, gente? Ter uma coisa natural, você tem que pagar para ver? Letra B. Os recursos tecnológicos foram utilizados adequadamente?
As intervenções nas paisagens naturais devem priorizar a natureza pré-existente. Nesse caso, vocês deveriam perceber que a tecnologia ela foi empregada de maneira desnecessária. Você tem uma coisa natural e vai passar uma outra artificial. Então, com fins lucrativos, em um evento que já estava naturalmente disponível para a população. E na letra C, em sua opinião, qual seria a melhor solução para esse caso? Então, como sugestão aí, nós temos aí que para eles instalar esses recursos tecnológicos no espaço urbano, sem priorizar e valorizar e considerar também a dinâmica da natureza, implica aí em problemas ambientais, mas ficando aí a critério de vocês, tá bom? Relembrando que a gente estudou na nossa aula anterior sobre as questões, né, do uso correto aí desses sistemas tecnológicos. Por hoje é só, muito obrigada, um bom final de semana e até a próxima aula. Olá, turminha do 5º ano, hashtag sextou, uhul! Nossa aula de produção de texto, aquela última aula lá de sexta-feira que você ficava agoniado para ir embora, mas não podia ir porque tinha a minha aula. Beleza, turma, vamos lá. Na nossa aula anterior nós vimos ali a questão da lenda europeia, né, de São Nicolau. Afinal, é ou não é o Papai Noel? Enfim, e aí na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar conhecer um pouco mais sobre as lendas urbanas, certo? Então eu vou desenvolver algumas coisas aqui para vocês para que você possa compreender, tudo bem? Vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje, vamos lá. Vamos lá, as lendas urbanas. As lendas urbanas e histórias fantásticas ganham fama por serem divulgadas no boca a boca e após a revolução digital, por e-mail, sites, entre outros. Até poderia colocar aí também redes sociais. Enfim, frequentemente são contadas com a premissa de terem acontecido com um amigo da gente e são enviados com uma série de alardes do tipo, cuidado, isso pode acontecer com você. Elas ultrapassam décadas, sendo espalhadas com pequenas alterações, como diz a sabedoria popular. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Algumas foram traduzidas e fazem parte da cultura de vários países, como no caso da loira do banheiro, uma lenda que causa arrepios em pessoas de todas as idades até hoje. A história é sobre uma doce garota que teria se suicidado ou sido assassinada dentro de um banheiro. Então, com sua alma presa ao sanitário, às vezes resolve aparecer e assustar quem está fazendo suas necessidades. Vamos para características, vamos lá. A maioria dessas lendas urbanas são baseadas em fatos reais, mas acabam sendo distorcidas ao longo do tempo. As características principais são: a história é sempre pequena, buscando o máximo de leitores com uma estrutura de fácil entendimento. Busca autenticidade por meio de fatos, locais reais, personagens conhecidos e provas. Todos que as contam geralmente dizem ter ouvido de alguém conhecido e procuram dar veracidade ao fato como se tivesse realmente vivido. Aí, entre as lendas mais famosas do Brasil, destacam-se a loira do banheiro, a loira da estrada, a passageira fantasma, o roubo do rim, bonecos assassinos, os babás, o canavial. Eu vou contar aqui para vocês uma que eu presenciei, não que eu estava lá no local, tá? Eu presenciei numa escola que eu estudava aqui de Porto Velho, não vou falar o nome dela, mas foi essa questão da loira do banheiro, que eu estudava de tarde, e aí no caso, algumas meninas foram ao banheiro, lógico, né?
E ali, quando elas saíram desesperadas mesmo, agoniadas, gritando horrores, chorando e trêmulas, brancas, pálidas, devido a elas terem tido essa, vamos dizer assim, essa experiência. E enfim, todos ficaram aterrorizados na escola. E aí também, querendo ou não, bate a curiosidade, afinal, por que ela foi aparecer? Na época, o inspetor da escola, ele foi lá dentro do banheiro, verificou, olhou, foi feito todo um ajuste, trocaram as lâmpadas, tudo, para que pudessem verificar se isso realmente havia acontecido. No caso, na época que eu estudava, não foi uma menina, foram várias. Eram em torno de 2 a 3 meninas que tiveram essas experiências. E elas juram até hoje que viram essa loira do banheiro. Então, uma experiência única para elas. Então, isso vale de cada um, certo? Então é isso, turma. Você conheceu uma parte das lendas urbanas, elas existem, tá? As lendas urbanas, tá? E aqui em Porto Velho também tem várias, gente. Não é somente uma. Se você pesquisar, você vai ver que vai ter, cada lugar vai ter um tipo de lenda urbana, tudo bem? Então é isso, turma. Vamos ficando por aqui, vamos para a mensagem de hoje? A mensagem de hoje que vem de Beverly Sills, uma cantora de ópera estadunidense, que diz assim: você pode ficar desapontado se falhar, mas você está condenado se não tentar. Muito legal. Então é isso, turma. Bom final de semana, aproveite aí bastante. Até a próxima. Tchau, tchau.